Boa tarde. Vocês estão meio tristes hoje, o que foi que aconteceu? Ah, bom, na aula passada, a gente trabalhou com infinito, né? Vocês lembram que a gente trabalhou com funções que vão para mais infinito quando x se aproxima de um ponto, funções que vão para mais infinito ou para menos infinito quando x vai para mais ou para menos infinito, né? Então a gente viu vários resultados sobre isso. A gente viu muitos teoremas, né? É importante a gente saber de onde vem cada resultado desse que a gente usa às vezes para resolver uma questão de limite. Muitas das vezes a gente resolve, chega num resultado, mas nem pensa assim, égua, o que foi que eu usei aqui para resolver esse limite, né? Na maioria dos casos a gente usa os teoremas. Ok, né? Então a notícia que eu tenho para dar para vocês hoje é que hoje a gente não vai trabalhar com infinito, né? Sei que vocês vão sentir muita saudade. O pessoal que gosta de trabalhar com esses limites vão para mais infinito. Né? Hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma introdução de derivada. Né? Na verdade, vai ser algo bem superficial, a gente vai definir a derivada como sendo um limite. A gente vai enxergar a derivada sob dois pontos de vista. A gente vai definir as coisas aqui bem direitinho, fazer alguns exercícios nesse sentido. Bom, é isso. Então, para a aula de hoje, a gente tem isso aqui. Ó. Nós vamos estudar o que é a taxa de variação, reta tangente e derivadas. Essas coisas aqui elas estão relacionadas. Ok. Então, eu trago aqui já, quando a gente fala de taxa de variação, né? Eu trago aqui a primeira definição de hoje, ó. Taxa média de variação de y em relação a x. Professor, o que é isso? Né? Então, a taxa média de variação é esse quociente aqui, ó. Delta y sobre delta x vai ser igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Né? É denominada a taxa de variação de y em relação a x nesse intervalo x1. Ok, né? A definição formal é essa aqui, mas como é que a gente enxerga isso geometricamente? Eu poderia te perguntar isso. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui, e todas aquelas informações que estão lá vão estar contidas aqui também. Então, aqui a gente tem o eixo y, que é f de x, né? E aqui, digamos que a gente tem o eixo x. Então, bora supor o seguinte. Que a gente tem uma função, pode ser que ela seja definida só no intervalo de 1 até 2, ou pode ser a reta toda, mas bora imaginar só um pedaço dessa função, de x1 até x2. E ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Aqui é f de x1, e aqui em cima, f de x2. Ok. Num primeiro momento, em x1, a tua função tinha essa imagem, f de x1. Num segundo momento, a tua função tem essa outra imagem, f de x2. Digamos que esse é o comportamento dela. Né? Aí eu te pergunto, o que é a taxa média de variação dessa função em relação a x? Quando eu te faço essa pergunta, eu estou te perguntando o seguinte, qual a variação na tua imagem em relação quando o teu x varia aqui no teu domínio, né? Então, quando eu pergunto de taxa de variação, eu estou pensando no seguinte, na tua imagem a tua função teve uma variação quando teu x variou aqui no domínio. Se eu fizer a divisão da variação na imagem pela variação no domínio, é o que a gente definiu de taxa média de variação. Né? Observa o seguinte, quem é esse pedacinho aqui do nosso desenho, de x1 até x2? Vocês concordam comigo que é o comprimento x2 menos o comprimento x1? Esse pedaço todo menos esse? Sim, né? Então, essa variação aqui, ó,
a gente denomina de ΔX. ΔX vai ser igual a x2 menos x1. Ok. Então, essa mesma análise a gente faz para cá. Ó. Qual foi a variação na tua imagem quando x variou de x1 até x2 aqui no domínio? Aí você vai olhar para cá. Ó. Nota que à medida que o meu x foi crescendo aqui, a imagem da nossa função foi fazendo esse caminho. Quando chegou no x2, ela parou bem aqui. Então, a variação da nossa imagem é esse pedaço aqui. Ó. Vai do x1 até x2. E o que é isso? A gente denomina de delta y. Vai ser f de x2 menos f de x1. Esse pedaço que vai daqui para cá, eu vou deixar aqui mais forte. Essa variação na tua imagem de x1 até x2, a gente denomina de ΔY, que vai ser exatamente f de x2 menos f de x1. Ok, então tendo essas informações aqui, quem é ΔY e quem é ΔX, a gente define a taxa média de variação como sendo esse quociente aqui, ó, ΔY sobre ΔX, que vai ser igual nesse caso, ó, quem é ΔY? É a variação na nossa imagem, que vai ser f de x2 menos f de x1. Tudo isso dividido pela variação no domínio. Quem é a variação no domínio? É esse pedacinho aqui. Ó. No domínio, o x variou de x1 e foi até x2, ou seja, ΔX vai ser x2 menos x1. Ok, então esse quociente aqui é a taxa média de variação da tua função f em relação a x. Em relação a x. Quando o teu x mudou de x1, de x2 até, de x1 até x2, teve uma variação lá na tua imagem. Existem casos que tu não tem variação na tua imagem. Por exemplo, se eu tivesse uma função desse tipo aqui, uma função constante. Eu poderia pegar qualquer intervalo aqui no domínio. À medida que eu vario aqui, a imagem da nossa função não vai variar. Então, a taxa média de variação dessa função que tem esse gráfico em relação à variação no domínio, nesse caso vai ser nula, porque aqui o numerador vai ser zero. Por mais que tu tenha uma variação no domínio, mas tu não tem uma variação na imagem. Então, a taxa média de variação de uma função que tem essa característica aqui é zero. Então, basicamente é isso. Isso é taxa média de variação. Ok. Professor, para que serve isso? Né? Na verdade, vocês já usaram isso aqui algumas vezes na vida de vocês. Vocês lembram que vocês calculavam a velocidade média? O que é a velocidade média? É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Ou seja, a velocidade média nada mais é do que a taxa média de variação da tua função posição em relação à variação do tempo. Certo, então, a gente já acabou de entender o que é a definição de taxa média de variação de uma função y em relação à variável x. E eu trouxe também algumas aplicações. Ó. Por exemplo, se eu considerar uma reação aqui, onde os elementos A e B são reagentes, e esse C aqui é o produto dessa reação, você poderia pensar o seguinte, à medida que o teu produto aumenta, os reagentes eles estão se consumindo. Então, você poderia pensar na taxa média de crescimento do teu produto em relação ao tempo. À medida que o tempo passa, vai aumentando a quantidade do teu produto. Ou você poderia pensar o seguinte, qual é a taxa média em relação aos meus reagentes, né? Quando o tempo passa, os reagentes vão se consumindo, eles vão diminuindo. Então, são duas situações aí que você pode analisar nesse exemplo aqui, se a gente considerar, por exemplo, um intervalo que vai de T1 até T2. Aí eu coloquei aqui, ó, a taxa média de variação do teu
produto em relação ao tempo, é exatamente esse quociente aqui, ó. Vai ser o produto no teu tempo T2 menos o produto da tua reação no tempo T1 dividido pela diferença, T2 menos T1. Então, isso aqui é uma aplicação bem simples, na verdade. Ok. Essa outra aqui, ó, a gente vai calcular, na verdade, usando aquela fórmula lá que eu coloquei. Então, suponha que tu tenha a temperatura, que a tua temperatura em Fahrenheit, F, é dada em termos da temperatura em graus Celsius, pela fórmula, né? Na verdade, isso aqui lá no ensino médio, a gente calcula isso aqui, a gente faz uma demonstraçãozinha lá. Mas tudo isso se resume dessa forma aqui. Ok. Então, como é que a gente faz para encontrar, por exemplo, a taxa média de variação dessa função aqui, quando a tua temperatura variou de 20 até 30 graus Celsius? Como é que a gente faz isso? Então, quem é a tua função? A gente tem a função f. Essa função aqui é um f de c, que depende da temperatura em graus Celsius. Vai ser isso aqui, 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. 3,2. 3,2 não, 32. Né? E a questão te disse o seguinte, a tua temperatura variou de quanto? De quanto? De 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. Esse aqui eu posso dizer que é o x1, e esse aqui eu posso dizer que é o x2. Então, tu tem uma função aqui, e tu tem a variação no domínio. Variou de x1 igual a 20 até x2 igual a 30 graus Celsius. Aí eu te pergunto, qual é a taxa média de variação dessa função em relação à temperatura? Vai ser calculado usando isso aqui, ó. Aí tu vai escrever o seguinte, a taxa média de f em relação à temperatura em graus Celsius vai ser igual à tua função calculada no ponto x2 menos a tua função calculada no ponto x1, tudo isso dividido por x2 menos x1. Como a gente já tem essas informações aqui, quem é x2 e x1, e quem é a nossa função, basta fazer os cálculos agora. Então, isso aqui vai ser igual. Quem é f de x2? Sendo que x2 é igual a 20. Ó. Então, no lugar desse c aqui, você vai colocar o 20. x2 não, né? x1. Aqui. x2 é 30, desculpa, só errei. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quem é a tua função calculado no ponto x2, sendo que x2 é 30? Vai ser f de 30, né? Então, vai ficar 1,8 vezes 30 mais 32. Esse menos que está aqui vai aparecer bem aqui, eu vou abrir um parênteses. Agora, a tua função calculada no ponto x1, sendo que x1 é 20 graus Celsius. Então, no lugar desse c agora vai aparecer o 20. Então, vai ser 1,8 vezes 20 mais 32. Então, é isso aqui que vai acontecer. Tudo isso dividido por x2, que é 30, menos 20. Ok, olha como é que vai ficar aqui. Ó. Por enquanto, eu não vou multiplicar esse 1,8 por 30. Por quê? Porque aparece 1,8 aqui dentro. Sempre conveniente quando tu tem parênteses, que tem termos em comum dentro do parênteses e fora dele, que tu não faça a conta direta. Porque com certeza, em algum momento, vai simplificar os termos aí, vai ficar mais fácil a conta. Então, aqui fora tem 1,8 vezes 30, menos, esse menos vai multiplicar aqui dentro, vai ficar menos 1,8 vezes 20, menos 32. Menos 1,8 vezes 20, menos 32. Tudo isso dividido, aqui a gente pode fazer a conta, né? 30 menos 20 dá 10. De fato.
pequeno equívoco aqui. 1,8 vezes 30 mais 32, menos 1,8 vezes 20, mais menos 32. Agora sim, né? Aí olha aqui, a gente tem termos simétricos, posso simplificar esse com esse. Aí a gente tem o seguinte, ó, tu tem 1,8 vezes 30 menos 1,8 vezes 20. É como se você tivesse 30x menos 20x. O que que dá isso aqui? Dá 10x, né? Só que no caso o x é 1,8. Então isso aqui vai ser igual a 1,8 vezes 10, tudo isso dividido por 10. Eu posso simplificar esse com esse. Sobra o quê? 1,8 o quê? Nota que aqui em cima aparece quem? A tua função, né? A tua função é a temperatura em Fahrenheit. E aqui embaixo aparece o quê? A temperatura em graus Celsius. Então isso aqui é 1,8 Fahrenheit dividido por graus Celsius. O que isso quer dizer? E cada vez que tu altera a tua temperatura em uma unidade, ou seja, se tu aumentar a tua temperatura em uma unidade, a tua temperatura em graus Fahrenheit vai aumentar 1,8. Então é isso aqui que está te dizendo. Isso aqui é a taxa média de variação dessa função f em relação à temperatura em graus Celsius. Então a gente calcula isso usando essa fórmula aqui que a gente definiu. Esse quadro aqui eu não vou apagar, que eu vou usar ele mais na frente. Ok. Então tem mais aplicações que eu trouxe aqui para a gente fazer. Essa aqui a gente acabou de ver. Essa aqui ela é bem interessante. Ó. Então, o que diz essa questão aí? Considere um círculo de área A e raio R. Então, a questão está te pedindo o seguinte: determine a taxa média de variação da área do círculo em relação ao raio, quando o raio varia de 2 a 2,1. Então, quando eu estou falando em área de círculo, você tem que lembrar da fórmula. Qual é a fórmula da área de um círculo? Vocês lembram? Então, a área de um círculo é uma função. Função de R. É igual a π R ao quadrado. Então, a função área é definida dessa forma. O teu raio, ele variou de quanto até quanto? O R1, que eu vou chamar de R1, é 2. E o R2 foi até 2,1. Aí eu te peço o seguinte: qual é a taxa média de variação dessa função quando o teu raio variou de 2 até 2,1? É a mesma fórmula que a gente vai usar. Então, a gente vai calcular isso aqui, ó. Delta A dividido por delta R. Taxa média de variação da área do círculo em relação à variação do raio. Como é que a gente calcula isso? É simples. Vai calcular o seguinte: a tua função A calculado no ponto R2 menos a função área calculada no ponto R1. Tudo isso dividido por R2 menos R1. Bom, como a gente sabe a variação do raio, né? Saiu do 2, chegou no 2,1, então basta substituir aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a 2,1 menos a área do círculo calculado no ponto 2. Tudo isso dividido por 2,1 menos 2. E o que é isso? Como a gente sabe quem é a função área de um círculo, é dado dessa forma, então basta substituir no lugar do raio, vou colocar 2,1 bem aqui, e depois eu vou colocar o 2, vou fazer essa conta. Observe o seguinte, quanto é A de 2,1? Vai ser 2 que multiplica 2,1 ao quadrado. 2 não, π, né? Π que multiplica 2,1 ao quadrado, menos π que multiplica 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2,1
menos 2. Né? Você poderia fazer essa conta aqui embaixo, não teria problema. Eu não vou fazer porque observa o seguinte, olha aqui o que acontece no numerador. Tem π que multiplica 2,1 ao quadrado, menos o π que multiplica 2 ao quadrado. Esse 2 que está aqui aparece aqui embaixo, e esse 2,1 também aparece aqui embaixo. Só que aqui está o quadrado, aqui também. E tem uma diferença aqui no meio. Se eu tirar esse π em evidência, vai ficar 2,1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, vai aparecer a diferença de 2 quadrados aí. Então, é mais conveniente eu não fazer essa conta aqui, porque vai simplificar mais na frente. Vou colocar aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar igual, olha assim. Se eu tirar o π em evidência, quem é que sobra? Sobra 2,1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Aí você tem que lembrar, a quadrado menos b quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Então, vai ficar esse mais esse, 2,1 mais 2, que multiplica 2,1 menos 2. Tudo isso dividido por 2,1 menos 2. Olha que bonitinho. Então, posso simplificar esse com esse. E o que sobra? π, que multiplica 2,1 mais 2. Isso aqui, na verdade, vai dar 4,1 π. Essa aqui é a taxa média de variação da área da circunferência em relação ao raio. Ou seja, como é medida de área, vamos supor o seguinte, que o raio é dado em metros, por exemplo. Se o raio é dado em metros, então isso aqui vai ser metros ao quadrado, dividido por metro. Uma unidade de área, metro quadrado, e unidade de comprimentos eu tomei como sendo metro. O que isso quer dizer? Que se tu aumentar a tua circunferência 1 metro, né, então a área da tua circunferência vai aumentar 4,1 π, nesse caso. Vocês entenderam? Ok, mas tudo isso que a gente está trabalhando aqui é taxa média de variação, ou taxa de variação média. A gente vai entender mais na frente que, usando essa taxa de variação média, a gente vai chegar na taxa de variação instantânea, ou taxa instantânea de variação, que vai ser um limite que a gente vai definir daqui a pouco. Ok. Então, tem um outro exemplo aqui, esse aqui eu não vou comentar, está nas notas de aula de vocês, está feito lá. Agora a gente vai considerar o seguinte, aqui eu não vou colocar também. Bora entender o que é isso aqui agora. Ó. O que é esse limite aqui? Limite de f da tua função calculada no ponto x1 mais ΔX, menos f de x1 dividido por ΔX quando x tende a zero. O que é isso? Vocês lembram o que é isso? Quem já viu isso? Bora entender o que é esse limite. Deixa eu pegar aqui. Vou apagar aqui no meio. Vocês lembram do problema da velocidade? A gente colocou nas aulas anteriores. A gente tinha uma situação desse tipo, né? A velocidade média era igual a variação espaço dividido pela variação de tempo. Isso é velocidade média. E o que seria, por exemplo, a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é como se eu pegasse esse camarada aqui e igualasse a zero. Só que aqui a gente tem um problema, a gente não pode ter zero nesse denominador aqui. E o que a gente pode fazer então? Se a gente não pode colocar o zero? A gente pode fazer o seguinte, esse ΔT aqui, como ele não pode ser zero, então eu vou fazer ele tender a zero, eu vou fazer ele se aproximar de zero, então eu vou pensar num limite. Então a velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo, ou seja, é a taxa média de variação da tua função espaço em relação ao tempo, que aí a gente usa isso aqui para calcular.
certo? Ok. Então, aquele limite que a gente colocou lá, né, eu vou colocar bem aqui do lado. Então, isso aqui é a taxa, vou colocar abreviado, de variação média. Isso daqui. Isso daqui agora, ó, limite de f x1 menos delta x menos f de x1, tudo isso dividido por delta x, quando delta x tende a zero, isso daqui é a taxa de variação instantânea. Mas o que é a taxa de variação instantânea? É exatamente o limite da taxa de variação média, quando o teu delta x tende a zero. Aí tu pode me perguntar assim, professor, não estou enxergando onde é que está o delta x aqui. Obrigado. Ok. Então, esse limite aqui é o limite da taxa de variação média. Então, esse quociente aqui, eu vou fazer umas manipulações e chegar nesse daqui. Observa o seguinte. Nesse desenho que a gente fez aqui, ó, a variação do teu x vai de onde até onde? De x1 até x2. Eu chamei essa variação de delta x. x2 menos x1. Esse x2 menos x1 não aparece bem aqui? Sim, né? Então, se eu colocar no lugar dessa diferença o delta x, eu já vou obter esse camarada bem aqui. Então, o que falta mudar? O que aparece aqui dentro. Só que ali está x2. Então, se eu isolar o x2 bem aqui, olha o que acontece. Então, isolando o x2, eu vou ter o seguinte. x2 vai ser igual. Esse delta x já está do outro lado, né? Eu vou passar o x1 para o outro lado. Então, vai ficar x1 mais delta x. Então, x2 é essa soma aqui, ó. Então, ao invés de escrever x2, eu coloquei x1 mais delta x. Que aparece bem aqui. Ou seja, a gente definiu o que é taxa de variação média, ou taxa média de variação. E se a gente calcular o limite quando delta x tende a zero, né, mas o que significa dizer delta x tende a zero? Quando eu faço isso, eu estou pensando o seguinte, eu estou fazendo x2 tender a x1, ou x1 tender a x2. Se eu fizer delta x tender a zero, ou melhor, vou pensar no seguinte, eu vou pensar no x2, delta x tender a zero, significa o seguinte, que x2 menos x1 tendem a zero. Como vale essa igualdade bem aqui, ó. Então, se delta x tende a zero, significa que x2 menos x1 está tendendo a zero. Então, se a diferença deles tende a zero, significa que x2 tende a x1. Então, é basicamente isso. Ou vice-versa, eu posso fazer x1 tender a x2. Então, olhando para cá, se eu fizer o x2 tender a x1, né, eu vou estar fazendo o quê? Delta x tender a zero. Então, é por isso que eu chego nesse limite aqui. Então, definido o que é a taxa média de variação. Se eu calcular o limite, quando x2 tende a x1 ou vice-versa, né, e fazendo uma mudança de variável, eu chego nesse limite aqui, que é a taxa instantânea de variação da tua função f em relação ao ponto x1. Observação muito importante, na taxa média de variação eu tinha que ter dois pontos. Saía do ponto x1 e chegava no ponto x2. Na taxa instantânea de variação eu só dependo de um ponto, ó, do ponto x1. Então isso é um detalhe muito importante, que a gente vai, lá para o final da aula, a gente vai resolver um outro problema que a gente colocou nas aulas iniciais, que era o problema da reta tangente, né? Como é que a gente faz para calcular a reta tangente a um determinado ponto de uma função, por exemplo? Calculando um limite. Ok.
Então, já que a gente já sabe o que é a taxa instantânea de variação, é isso daqui. Então, se a taxa instantânea de variação da tua função em relação ao ponto x1, né? Quando o teu ΔX tende a zero. Então, a gente já sabe definir o que é a velocidade instantânea nesse caso. Quem sabe me dizer? Lembra que a gente não conseguia definir o que era a velocidade instantânea, né? A gente sabe que tem a velocidade instantânea, a gente dá um valor, mas como é que define? É através disso aqui. Antes de fazer isso, bora lembrar de novo o que é a velocidade média. A velocidade média é igual a quem? Variação de espaço dividido pela variação de tempo. Certo? O que é isso? Então, a gente tem que lembrar, velocidade média é a variação de espaço, então é a tua função posição, então vou dizer que é S num ponto T2 menos S num ponto T1, tudo isso dividido por T2 menos T1. Então, se a taxa média de variação é da velocidade, da função posição em relação ao tempo. Como a gente já sabe o que é a taxa instantânea, então o que significa dizer velocidade instantânea? Vai ser o limite desse quociente aqui. Né? Quando T2 tende a T1, ou vice-versa. Ou vai ser esse limite aqui, ó, limite de quem? Da tua função posição num ponto T1 menos mais ΔT menos a tua função posição num ponto T1, tudo isso dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Então, isso aqui é de modo geral, para uma função qualquer. Aqui não. Aqui, se tu tem a velocidade média, tu consegue a velocidade instantânea como sendo esse limite aqui. Ó. Essa aqui é a tua função posição em relação ao tempo. Então, calculando esse limite, a gente consegue saber quem é a velocidade média. Então, agora sim, está bem definido o negócio. Como a gente já sabe calcular limite, a gente fez muito isso nas aulas anteriores, então, para calcular a velocidade instantânea, basta a gente calcular esse limite, em um determinado instante que eu chamei aqui de T1. Ok. Pergunta. Sempre existe esse limite? Sim ou não? Quem acha que sim? Mais tarde a gente responde essa pergunta aí. Bora continuar, né? Bom, como a gente já sabe, então bora calcular algumas situações aqui. Ó. Então, bora considerar agora um círculo de área A e raio R. Aí eu peço para vocês determinar a taxa de variação da área desse círculo em relação ao raio, quando o raio é 2. Eu não estou pensando mais em taxa média de variação. Da forma que eu escrevi aqui, eu estou pedindo para te calcular a taxa instantânea da área desse círculo quando o teu raio é exatamente 2. O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Observe o seguinte. Eu apaguei, não era para apagar. Então, vou colocar aqui de novo. A área de um círculo é definida dessa forma. πr². E eu estou te dizendo que o teu raio, que eu vou chamar de R1, é igual a 2. Aí, lê de novo a questão. Ó. Determine a taxa de variação da área desse círculo em relação ao raio quando o raio é 2. Eu não te dei uma variação de raio. Eu só te disse, o raio é 2. Então, quando eu não te dou uma variação no domínio, eu te dou um ponto, eu tenho que pensar nesse limite ali. Ó. Então, o que eu quero calcular? É isso daqui. Ó. O limite de quem? A tua função A, calculado num ponto R1 mais ΔR, menos
a tua função A calculado no ponto R1. Tudo isso dividido por quem? Por ΔR, quando teu ΔR tende a zero. Então é isso aqui que a gente tem que calcular. Só que quem é R1? É 2. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ó. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Então é isso aqui que eu tenho que calcular. Ok, se eu sei quem é a função área, então eu sei quem são esses camaradas aqui. Ó. Quem é A calculado nesse ponto? 2 mais ΔR. No lugar do raio, ó, onde tinha R aqui, estava elevado ao quadrado. Então, vou substituir isso aqui agora. Então, vai ser π que multiplica 2 mais ΔR ao quadrado. E quem é A de 2? Aplicado no ponto 2, né? Vai ser π que multiplica 2 ao quadrado. Então, a gente já tem essas informações aqui. Quem é esse camarada e quem é esse camarada? Basta substituir agora. Então, esse limite aqui vai ficar assim, ó. Limite quando ΔR tende a zero. Olha o que vai acontecer. O A calculado nesse ponto, a área da circunferência calculada nesse ponto, a gente já sabe que vai dar π, que multiplica 2 mais ΔR ao quadrado, menos π, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4. Vou colocar logo um 4 bem aqui. Tudo isso dividido por ΔR. Então, aqui o que a gente tem? Ó, tu tem o número π, que multiplica esse número que está elevado ao quadrado, e tem um π que multiplica 4. Então, ele é um fator comum aqui nessa diferença. Então, se eu tirar ele em evidência, o que sobra? Sobra 2 mais ΔR ao quadrado, menos 4, sim? Então, eu vou desenvolver esse quadrado aqui, da soma de dois termos, e vou tirar o π em evidência de uma vez só. Então, como é que fica? Isso aqui vai ser o limite, quando o teu ΔR tende a zero. Aqui vai ficar π, abre parênteses, e aqui vai ficar o seguinte. Quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, vezes ΔR, vai dar 4 ΔR, mais quadrado do segundo, quadrado de ΔR, ao quadrado. Isso só daqui, ó, menos esse 4 aqui. Então, dá esse limite aqui. Ok, observa o seguinte, tem um menos 4 aqui e tem o 4 aqui. Então, sobrou 4 ΔR mais ΔR ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔR. Vou escrever aqui em cima agora. Então, esse aí é limite quando o teu ΔR tende a zero, de quem, né? Então, teu π já está aqui fora. Eu vou tirar ΔR em evidência dessa soma aqui, ó. Daqui e um daqui. Esses dois aqui já sumiram, né? Então, vai sobrar π, que multiplica ΔR, abre o parêntese. Se eu tirar ΔR em evidência daqui, dessa soma, vai sobrar só o número 4. 4 mais, eu tirei um ΔR daqui, ó. Como é ao quadrado, vai sobrar 1. ΔR. Tudo isso dividido por ΔR, quando ΔR tende a zero. Então, agora eu posso simplificar esse termo com esse, e o que sobra? Vai sobrar o limite, quando o teu ΔR tende a zero, de π, que multiplica 4 mais ΔR. Então, sobrou esse limite aqui para a gente calcular. Bom, aqui fica fácil, né? Quando o teu ΔR vai a zero, o que sobra? Então, esse termo aqui vai a zero, sobra apenas 4π. Então, a gente acabou de calcular
a taxa instantânea de variação da área do círculo quando o raio é 2. Então, quando o raio é exatamente 2, a taxa de variação instantânea é 4π. Vocês notaram algum detalhe aqui interessante? Sim ou não? Observa o seguinte. Vou botar bem aqui. Qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência? A área a gente acabou de colocar ali, a fórmula é πr². E o comprimento? É 2πr, né? Então é 2πr, eu vou colocar bem aqui, ó, 2πr. Só que quando o teu r é 2, o que que dá aqui? Vai dar 4π, ó. Então, comprimento da circunferência é 4π. A taxa média de variação da área da circunferência quando o raio é 2 também deu 4π. Pergunta, isso é coincidência ou sempre acontece? Quem acha que é coincidência? Isso não é coincidência. Isso tem que acontecer mesmo. Bora entender por que isso acontece. É assim. Vocês viram que a taxa de variação instantânea é o limite da taxa média, né? De variação. Então, o que que seria a taxa média de variação da circunferência? A gente fez no início, né? Então, ΔA sobre ΔR. É isso aqui, né? R2 menos R1 dividido por R2 menos R1. Isso aqui é a taxa média de variação da área do círculo em relação ao raio, né? Como o teu raio varia no domínio aqui, tu vai ter uma variação lá na área da circunferência. Quando eu passo o limite, fazendo o teu ΔR tender a 0, eu estou fazendo, digamos, o teu x2 tender a x1. Né? Então, eu vou passar o limite disso aqui. Eu estou fazendo um raio convergir para o comprimento do outro. Então, eu poderia pensar da seguinte forma, como se fossem duas circunferências. Então, aqui, digamos que tem um raio R1, e essa outra aqui, digamos que tem um raio R2. Se eu fizer R2 tender para R1, né, observa o seguinte, o que é essa diferença aqui? Ó? É a área da circunferência com um raio maior, nesse caso aqui é R2, menos a área da circunferência com um raio menor, nesse caso é R1. Então, seria essa região aqui, né? Essa é chamada de coroa circular. Então, essa região aqui é o que aparece aqui no numerador. Então, se eu fizer R2 tender a R1, ou seja, o raio da circunferência maior tender ao raio da circunferência menor, o que acontece com essa região aqui? Ela vai diminuindo e se aproximando dessa linha aqui, ó, da circunferência menor. Eu poderia pensar o contrário, poderia pensar em R1 tendendo a R2. Então, essa circunferência de dentro ia se expandir até chegar próximo da circunferência de raio maior. Então, é por isso, né, que a taxa instantânea de variação é quando eu faço essa diferença tender a 0, ou seja, o raio da circunferência maior vai tender para o raio da circunferência menor. Isso aqui vai diminuir e só vai sobrar o quê? Só vai sobrar essa linha aqui, que é exatamente o comprimento da circunferência. Eu trouxe aqui no GeoGebra, né, para fazer isso um pouco mais detalhado. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio R1 e uma circunferência maior de raio R2. Se eu fizer, por exemplo, R2 tender para R1, ó, olha o que está acontecendo. Então, se tiver uma diferença dos raios, né, o que a gente calcula é a taxa média de variação da área em relação ao raio.
Só que quando eu faço R2 tender a R1, uma hora vai sobrar só o quê? Só uma circunferência aqui, ó. É quando o R1 é igual a R2 e aquele ΔR lá é zero. Aí o que que sobra? Sobra só essa linha aqui. Então é justamente por isso que a taxa instantânea de variação é exatamente igual ao comprimento da circunferência. Sempre. Se isso não acontecer, é porque alguma conta está errada. Ok, então já que a gente já entendeu isso aqui, esse aqui eu já fiz, já falei, bonitinho. A gente vai definir agora o seguinte. Então, essa observação aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Você observou que a taxa de variação instantânea da área do círculo resultou na expressão do comprimento da circunferência, ou seja, a taxa instantânea de variação da área do círculo é igual ao comprimento do círculo, nesse caso, quando o raio é 2. Aí aqui pede para você explicar esse fato e tentar explicar geometricamente, que é aquela ideia que eu dei ali, que eu fiz aqui no GeoGebra também. Agora sim, ó. Deixa eu ver. Tá, então eu trouxe aqui, ó, eu até comentei com você já. Ó. Então definimos a velocidade instantânea, v, de uma partícula em um instante t, como sendo o limite da velocidade média quando a variação de tempo tende a zero. Ou seja, a velocidade instantânea em um instante t é esse limite aqui, ó, quando o ΔT tende a zero. Da mesma forma, olha, a gente tem a aceleração instantânea. O que é a aceleração instantânea? É esse limite aqui, ó. Nota aqui o seguinte, né? Esse limite aqui aparece a velocidade. Né? Então, o que a gente vai definir aqui, na verdade? Observa o seguinte, tudo isso que a gente fez aqui agora, eu coloquei esse limite aqui, disse que ele era taxa instantânea de variação, só que, na verdade, esse limite aqui ele é a derivada. Nesse caso, no ponto x1. Esse aqui é a derivada. Derivada de quem? Derivada da função f no ponto x1 aqui, nesse caso. Se eu colocar só isso aqui, ó, isso aqui é a derivada da função f em um ponto x, do domínio dela. Né? Então, nesse sentido, a gente acabou de definir o seguinte, olha, o que é a velocidade instantânea? Nesse limite aqui, então é a derivada da tua função posição em relação ao tempo. Né? E o que é a aceleração? É a derivada da tua velocidade, da tua função velocidade, também em relação ao tempo. Então, não esqueça disso, né? O pessoal que faz física, curso de física, é muito importante saber isso aqui. Saber que a aceleração é a derivada da velocidade de uma partícula em relação ao tempo, saber que a velocidade é a derivada da posição da partícula em relação ao tempo, entre outros. Então, tem várias aplicações desse, em relação à taxa instantânea de variação, taxa de variação instantânea. Por exemplo, aqui, ó, corrente elétrica, esse aqui não sei nem ler, compressibilidade, né? Taxa de crescimento instantâneo, o custo marginal e tem vários outros aqui, ó, potência, gradiente de velocidade do sangue. Então, tem várias aplicações aqui. Ok. Então, deixa eu apagar aqui. Aí você poderia perguntar, professor, toda vez que eu vou falar de derivada, eu tenho que escrever todo esse limite aí? A priori, sim, né? Mas a gente vai mudar um pouquinho a notação dessas coisas. Então, como isso aqui ele é a derivada da função em relação a x, aqui nesse caso, no ponto x em relação à variação, né? Então, a gente vai definir esse limite aqui da seguinte forma, como sendo f'. Vou colocar um ponto P aqui para ficar mais bonitinho, né? Isso. Então, a derivada de uma função num ponto P tem várias notações, na verdade. Então, isso aqui
quer dizer a mesma coisa que derivada da tua função f no ponto P em relação a x, que também é o quê? O limite quando delta x tende a zero desse quociente aqui, ó, delta y sobre delta x, que é igual ao limite quando o teu delta x tende a zero, f p mais delta x menos f de p, tudo isso por delta x. Então, escrever esse limite aqui, como a gente já definiu que é a derivada, é a mesma coisa que escrever esse limite aqui. Nota que aqui aparece a taxa média de variação. Então, limite da taxa média de variação quando Δx tende a zero é esse limite, que é a derivada. Que a gente denota dessa forma também. Essa aqui a gente chama de notação de Leibniz, né? Derivada da tua função f em relação a x no ponto P. Que é a mesma coisa que escrever isso aqui. A derivada da função f do ponto P. Então, toda vez agora que a gente quiser calcular a derivada de uma função, a gente tem que calcular esse limite, a priori. Então, isso aqui é até algo que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Quando a gente quiser estudar a derivada, né, logo de início você tem que saber muito o limite. Vocês estão resolvendo muitos exercícios de limite? Sim? Não? Tem que resolver, pô. Resolva o livro todo. Né? E mais uns outros 3 que você pega na biblioteca, resolvam tudinho. Né? As listas de semanais, vocês já resolveram tudo? Já entregaram? Já? Olha lá, amanhã é quinta-feira já, hein? Tá, então como a gente já sabe calcular a taxa de variação instantânea de uma função, que na verdade é a derivada, então como é que seria para mim calcular a taxa de variação instantânea dessa função aqui, por exemplo? F de x igual a x ao quadrado. Como é que a gente faz para calcular? Quero calcular isso aqui, né? Se f de x é isso, eu peço para vocês calcularem isso aqui, f' de x. Bom, toda vez que eu escrever essa notação aqui, você tem que lembrar logo desse limite. Então, a priori, para saber derivada, tem que saber limite. Se não souber limite, aí dá problema. Então, como eu conheço a minha função, o que eu quero calcular, né? Então, vou calcular f' de x, que vai ser igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de quem? De f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX quando nosso ΔX tende a zero. Então, eu te dei essa função aqui e pedi para você calcular a derivada em um ponto x. Né? Então, para calcular, a gente só sabe esse limite, a priori. Né? Mais para frente, a gente vai ter outras situações. Então, tem que calcular esse limite aqui. Ó. A tua função calculada no ponto x mais ΔX menos f de x dividido pelo ΔX quando ΔX tende a zero. Então, o que é essa parcela aqui da diferença? A tua função calculada nesse ponto aqui. Ó. Só que o que a tua função faz? Ela pega esse ponto e leva no quadrado dele. Então, isso aqui vai ser o limite quando ΔX tende a zero de x mais ΔX ao quadrado menos a tua função calculada no ponto x, que é x ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔX, quando o teu ΔX tende a zero. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. É a mesma ideia, ó. Tenho o quadrado da soma de dois termos. Vai ser o quadrado do primeiro. No caso, não precisa de parênteses, não. Vai ser x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ser 2 ΔX, né? Não, 2x ΔX.
2x delta x. Ó, não cometa o erro de multiplicar esse x com esse daqui, viu? Porque isso aqui não é um número, é uma variação. Na verdade é um número, né? Mas não quer dizer que esse x é o mesmo que está aqui. Isso aqui é inteiro. Então, tu não pode colocar x vezes esse x e colocar x ao quadrado. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai dar. Então, aqui dá mais 2x delta x mais delta x ao quadrado menos o x quadrado. Tudo isso dividido por delta x quando delta x tende a zero. Ó, observa que eu posso simplificar esse termo com esse. Quem é que sobra? Sobra o limite quando delta x tende a zero. Se eu tirar delta x em evidência daqui e daqui, olha o que acontece. Vai sobrar aqui delta x. Aqui vai sobrar 2x mais delta x, tudo isso dividido por... É isso, né? Tirando delta x em evidência daqui, sobra 2x. E aqui tu tem delta x ao quadrado. Tirando 1, sobra 1. Aqui. Simplifico esse termo com esse. Sobra só o que está aqui em cima. E eu posso passar o limite direto, né? Não é o delta x que vai para zero? Então, esse termo aqui vai a zero. Sobra só o 2x. Quando o delta x vai para zero, então, fica o próprio 2x aqui. 2x. Ou seja, o que eu acabei de calcular aqui foi a taxa de variação instantânea da função f no ponto x. Eu poderia colocar esse x aqui, por exemplo, sendo 2. Se x for igual a 2 aqui, aí vai dar 4. Então, isso é situações diferentes, né? Dependendo da questão, muda. E também é a derivada. Então, essa é a primeira definição de derivada, vem através desse limite aqui. Ok, então já que a gente já sabe isso, eu vou colocar um exercício para vocês fazerem, né? Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Então, vou colocar f de x igual x ao cubo mais 3. Então, eu te dou essa função aqui, eu peço para vocês calcularem f' de 3. O que eu estou pedindo para vocês calcularem? A derivada da tua função f no ponto 3, ou a taxa instantânea de variação da tua função f no ponto 3, que é a mesma coisa. Ou seja, tem que calcular esse limite aqui. Então, vou deixar essa aqui como exercício para vocês fazerem lá. Chegar em casa, né, assim, na hora da merenda, resolver esse limite aí. Ok. Agora que a gente já sabe o que é a derivada, né, já viu algumas situações aqui, só que é o seguinte, então a derivada é a taxa instantânea de variação de uma função em um determinado ponto. A gente pode enxergar a derivada de outra forma? Pode. Bom, o que eu acabei de colocar aqui, ó, coloquei lá no quadro as notações e a definição de derivada, que é como sendo esse limite aqui, ó. Não, essa questão aqui eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês. Agora, bora pensar no seguinte. Então, como a gente já sabe que a derivada é a taxa instantânea de variação de uma função em um determinado ponto, bora esquecer um pouco isso e bora enxergar a derivada de outra forma. Então, vamos supor o seguinte. Pensa nisso aqui. Que tu tem aqui uma função. Tem essa característica mais ou menos, né? E suponha que eu quero calcular a reta tangente nesse ponto aqui. Aqui é x0 e aqui f de x0, né? Vocês lembram desse problema? Eu quero calcular a reta tangente nesse ponto.
Foi mais ou menos isso aqui. Bom, lá no ensino médio, a gente aprende a calcular a reta secante, né? A reta secante é fácil, porque se eu pegar um outro ponto aqui, eu traço uma reta que passa por esses dois pontos, né? Então, para calcular a reta secante, eu tenho que fazer o quê, né? Observar o seguinte, que nesse ponto aqui, eu vou ter um correspondente aqui no domínio, que eu posso chamar de x1. E um correspondente lá no contradomínio, que eu vou chamar de f de x1. Minha letra está horrível. Tem que melhorar isso. Isso. Ok, para calcular essa reta aqui, eu tenho que calcular o coeficiente angular dela, né? Então, vou traçar uma reta paralela ao eixo x, e bem aqui aparece um ângulo θ. Né? Então, eu tenho que calcular o coeficiente angular dessa reta, que é definido como a tangente de θ. O que é a tangente de θ? É o cateto oposto, nesse caso aqui, né? E quanto é que vale o cateto oposto? É exatamente a variação na imagem. Então, esse aqui vai ser igual a f de x1 menos f de x0. E dividir pelo cateto adjacente, é esse que está aqui ao lado. Que é exatamente quem? A variação aqui no domínio, que vai ser x1 menos x2. Então, a gente faz isso aqui para calcular o coeficiente angular da reta que a gente chama de m. Então, o coeficiente angular da reta secante é quem, gente? Observa o que apareceu aqui. É exatamente a taxa média de variação aqui, ó. Então, a taxa média de variação dessa tangente aí. Então, tem uma relação de quem? Da reta secante com a taxa média de variação. Isso eu já estou respondendo perguntas futuras que tem lá no slide de vocês. Né? Mas é o seguinte, eu não quero a reta secante, eu quero uma reta tangente. Né? Então, se eu quero uma reta tangente, essa reta aqui não serve para mim. Mas eu acabei de aprender o que é a derivada. A derivada é quando o teu ΔX tende a zero. Não é isso? E como é que eu faço o ΔX tender a zero? Lembra que a gente viu que o ΔX era esse camarada aqui, né? Que era igual a x1 menos x0. Como é que eu faço ΔX tender a zero? Nesse caso aqui eu posso pensar o seguinte, se eu, ao invés de pensar no x1, eu penso no outro ponto aqui. Né? Então, o que vai acontecer, na verdade? Se eu pensar no outro ponto aqui, ele vai estar bem aqui em cima. Aí eu vou calcular uma outra reta secante aqui. Só que olha o que está acontecendo. Eu estou pegando meu ponto x1 e estou me aproximando do x0. Quando eu faço isso, esse ponto que está bem aqui, ele vai caminhando para cá e vai se aproximando desse outro ponto aqui. Ó. Quanto mais eu chego próximo do x0, mais esse ponto aqui, ó, ele vai se aproximando desse outro ponto aqui. Digamos que esse aqui é o P, né? Esse aqui é o Q. Ok, então quando eu quiser calcular a reta tangente, eu primeiro tenho que calcular, saber qual é o coeficiente angular dessa reta, porque toda reta ela tem um coeficiente angular, mesmo que seja nulo. Né? Então, como eu não sei calcular direto a reta tangente, eu vou primeiro pegar uma reta secante, no caso que passou pelo ponto P e pelo ponto Q, tem essa variação aqui no meu domínio, eu vou fazer o x1 aqui no caso, tender a x0, fazendo isso eu faço o ponto Q tender ao ponto P, nesse sentido aqui, e o que acontece com a reta secante? Nesse caso a reta secante vai fazer isso, vai subir, vai subir, vai subir até chegar muito próximo da reta tangente. Só que o coeficiente angular da reta secante é isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, limite, quando, aqui não é x2 não, aqui é x0. Quando x1 tende a x0 de f
de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então, quando eu calculo esse limite aqui, eu estou fazendo tudo isso que eu acabei de colocar aqui no desenho. Estou fazendo esse ponto tender a esse, ou seja, esse ponto aqui no gráfico da função vai tender a esse, consequentemente a reta secante vai tender para a reta tangente. Então, no limite, esse camarada aqui, né, ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Ah, detalhe, eu esqueci de comentar com vocês, né? Vocês sabem o que é reta tangente, né? O que é uma reta tangente? Por favor, digam para mim. Alguém para responder, por favor. É uma reta que toca em um ponto. É isso? Olha lá, bora pensar nisso daí, né? Eu estou falando de reta tangente e nem perguntei se vocês sabem o que é uma reta tangente. Já me responderam aqui que a reta tangente é quando toca em um ponto. É verdade isso? Não sei, bora ver, né? Então, bora pensar aqui, né? Então, eu vou botar aqui uma circunferência. Suponho que isso é uma circunferência bonitinha. Então, se eu pegar qualquer reta e tocar em um ponto aqui apenas, por exemplo, tem um ponto aqui, eu passo essa reta aqui. Essa reta é tangente? É, né? Para essa circunferência, sim. Se eu passasse uma aqui dentro, por exemplo, ó, tocaria num ponto aqui e outro aqui. Então, já não é mais tangente, é secante. Ok, isso para circunferência, uma reta tangente é uma reta que toca em apenas um ponto para circunferência. Mas a circunferência é função? Isso aqui representa o gráfico de uma função? Não. Então, para uma função, o que é a reta tangente? Por exemplo, eu te dou uma função desse jeito aqui. Pega um ponto P bem aqui. O que é a reta tangente nesse ponto? O que é a reta tangente nesse ponto? É a reta que toca apenas um ponto? Nesse caso, não. Se isso fosse verdade, olha, isso aqui seria uma reta tangente, isso aqui seria uma reta tangente, isso aqui também seria outra reta tangente. Então, teria infinitas retas tangentes aqui. Suponho que esse gráfico aqui é de uma função f. Aí. Agora, é uma função. Então, se tu tiver uma função e me disser que a reta tangente é quando toca apenas um ponto, tua informação está incompleta. Então, para ser reta tangente, tem que tocar apenas um ponto, tem que acontecer isso aqui. Então, a função f, aqui o ponto P. Quase não toca, né? Por isso que deixa eu riscar maior aqui a bolinha. Tem que tocar apenas um ponto e tem que existir esse limite aqui, ó. Então, tem que existir esse limite e tocar apenas um ponto para ser reta tangente. Agora sim está completa. Então, olha o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de definir reta tangente de uma função. Então, dada uma função lá, a reta tangente em um determinado ponto dessa função é quando toca um ponto da função e existe esse limite aqui. Só que a gente já viu que esse limite aqui ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, como sendo o limite de ΔX tendendo a zero da tua função calculada num ponto, digamos, se eu quiser a reta tangente no ponto P aqui. Então, em relação ao ponto P, eu tenho x0 mais ΔX menos f de x0, tudo isso dividido por ΔX. Então, a gente já viu lá, está lá no primeiro quadro, como é que a gente faz para sair daqui e chegar aqui. Né? Então, quando eu calculo x tendendo a x1, eu estou pensando, na verdade, ΔX tendendo a zero. Então, aqui tem uma outra relação. Ó. Então, reta secante tem uma relação com taxa de variação média, que é o coeficiente angular da reta secante. Né? E reta tangente tem uma relação com a taxa de variação instantânea,
que é também o coeficiente angular da reta tangente. Eu trouxe aqui no GeoGebra, deixa eu botar aqui, né? Rapidão. Aqui, ó. Então, tudo isso que eu acabei de falar aí, eu trouxe aqui uma animação. Não é tão assim, né? Então, tu tem aqui essa reta aqui, a reta secante. E aqui eu coloquei a reta tangente. E essa curva aqui em vermelho digamos que é um pedaço de uma função, né? Então, nesse ponto P, ele tem um correspondente aqui no domínio, né? Eu posso dizer que é um x1. Aqui é o Q, né? E nesse ponto P, ele tem um correspondente aqui no domínio que eu posso dizer que é um x0. Né? Então, se eu pegar o x1 aqui, imagina que tem um x1, né? E me aproximar do x0, esse ponto Q, ele vai se aproximar aqui, ele vai percorrer aqui a função e se aproximar do ponto P. E a tua reta secante, ela vai se aproximar dessa reta tangente aqui. Então, no limite, olha o que vai acontecer. Se eu arrastar esse ponto aqui, ó, no limite, quando os pontos P e Q coincidirem, a reta tangente vai coincidir com a reta secante. Bacana, né? Ok, isso é só para dar uma ideia geométrica da coisa. Então, tudo isso que eu acabei de comentar com vocês aqui está aqui no slide. Ó. Se tu tem uma função f, uma variação aqui no teu domínio, eu coloco uma reta tangente. Supõe que eu quero a reta secante. Tangente não. Supõe que eu quero a reta tangente no P, mas eu não sei calcular ainda, né? Então, eu traço uma reta secante aqui por P e Q e chego nessa situação aqui, ó. O coeficiente angular da reta secante é a taxa de variação média da função. Né? Quando eu faço o P, o ponto Q aqui se aproximar de P, ou seja, o x se aproximar de x0, olha o que vai acontecer. É isso aqui. Ó. À medida que o Q se aproxima de P, a reta aqui secante se aproxima da reta que a gente vai definir como reta tangente. O que eu acabei de colocar, ó, o coeficiente angular da reta secante é dado por esse quociente aqui. Aí, olha o que acontece. Ó. Se eu fizer o limite de x tendendo a x0, esse m aqui ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto P aqui. Por isso que eu coloquei esse P aqui. É exatamente isso aqui. Ó. Ok, então a gente tem derivada de várias maneiras, né? A derivada é a taxa de variação instantânea de uma função. E pensando em reta tangente, é o coeficiente angular da reta tangente que passa por um ponto. Se lembrar do desenho aqui, pode pensar no ponto P, por exemplo. Né? Isso é a relação que tem de derivada com reta tangente. Né? E tem uma relação que eu também já falei de reta secante com taxa de variação média. Né? Que a taxa de variação média, na verdade, vai ser o coeficiente angular da reta secante. Ok, isso aqui, na verdade, responde essa pergunta aqui. Ó. A derivada está presente na seção anterior como a taxa de variação instantânea e nesta seção como o coeficiente angular da reta tangente. Há alguma conexão entre as duas interpretações? Sim, é isso que eu acabei de falar. Ok, na verdade tem mais algumas coisas que a gente deveria fazer, mas como eu não quero adiantar muito o conteúdo, então nós vamos acabar a aula por aqui hoje. Na aula que vem, segunda-feira, a gente continua. Valeu, pessoal. Bom final de semana.